Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar novamente, né, fazendo aqui algumas análises para o domingo e para a segunda-feira. Bora que bora, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu no mercado hoje, né? O que a gente poderia estar de olho. Bom, a gente tinha essa movimentação do Nasdaq aqui, né, limpando a liquidez de um fundo. De fato, a gente chegou a comentar, né? Olha aqui, a gente chegou a comentar dele limpando essa liquidez de fundo e ele realmente veio lá e limpou exatamente a liquidez do fundo, né, pessoal? Bem bacana ali. A gente também tinha esse fundo aqui mais abaixo, que a gente tinha desenhado, deixa eu ver. Não lembro se eu cheguei a falar dele, comentar dele, né? Esse fundo aqui. Acho que eu não cheguei a comentar dele não, mas ele até que limpou a liquidez ali. Eu tava de olho lá mais embaixo, né? Tá mais aqui limpando a liquidez desses fundos. Acabou que ele não veio, acabou que ele limpou a liquidez daquele fundinho ali, né? Nessa puxada aqui do Nasdaq. Acabou limpando a liquidez desses topos também, que deu uma venda. Né? Olha só, a gente tinha esse tipo aqui de configuração, ó. Ele limpando a liquidez dos topos aqui, ele realmente foi lá e limpou também. Então ele deu tanto uma venda quanto uma compra boa, né? Olha aqui. Só que foi feito aqui. Eu vou apagar ali os 4 para 1, ó. Bem bacana. Aí depois ele deu a compra, né? E aí a compra foi que foi, né? Foi embora. Vou marcar as duas aqui porque ficou bem bacana o Nasdaq aqui. Então, pessoal, o que a gente pode olhar? Que a gente pode ficar de olho agora, tá, pessoal? O Nasdaq ele tá numa máxima histórica. Tá na máxima histórica. A gente tem esse fundo para ele aqui também. Olha só. Temos este fundo, temos o fundo. Aqui ele limpou a liquidez, né? Então a gente tem esse fundo aqui. E só. Deixa eu ver no M30 aqui se tem alguma coisa a mais. Também não. Nada muito relevante. Então assim, pessoal. Se ele vir limpar essa liquidez de fundo aqui, a gente pode ficar de olho, né? Numa compra ali. A gente pode ficar de olho numa compra aqui na limpeza desse fundo. Ou naquele fundo mais abaixo também. Então, por exemplo, aqui nesse fundo mais abaixo, a gente também teria uma compra ali, né? Se ele quiser vir limpar essa liquidez aqui. Então ficaria bem bacana também, pessoal. Ficaria bem interessante. Tá? Bom, são esses fundos que eu tô mais de olho, por enquanto, no Nasdaq, né? Pra ele vir limpar a liquidez. Agora, se ele quiser vir caindo, pessoal, ele tá numa máxima histórica. Então, assim, teria que ou fazer uma distribuição aqui, né? Ou ele dá uma distribuída aqui assim e vem captura liquidez, entendeu? Ou ele faz essa distribuição, ou ele cria aqui um topo, né? Um topo, então ele vem caindo, às vezes quebra até esse fundo aqui que fica bem bom. Ele vem lá, acaba deixando um topo ali. Daí a gente tem ali uma liquidez de um topo, né? Pra ele vir limpar a liquidez. Daí a gente consegue vender muito bem. Tá? Mas isso que eu tô de olho no Nasdaq, beleza, pessoal? Vamos pro ouro aqui agora. No ouro, o que a gente pode olhar? Tá? A gente via uma acumulação para ele ali mais abaixo, né? Ele realmente chegou a fazer essa acumulação, ó. Fez e se desenvolveu muito bem. Aqui. Cadê? Não lembro onde é que eu marquei. A gente via ele capturando a liquidez do topo aqui, fazendo um choque. De fato, ele limpou a liquidez, né? Ou ele limpando a liquidez desse fundo aqui, né? Porque daí ele poderia fazer a parte, aquela movimentação mais acumulativa, né? E tudo mais. E olha só. Era isso aqui que a gente tinha desenhado, né? Ele continuando aqui fazendo a acumulação, né? Aí ele limpa a liquidez ali abaixo. E deixava um fundo depois para ele vir limpar a liquidez.
No caso, pessoal, ele acabou que ele não deixou esse fundo, né? O que que ele fez foi a acumulação somente, né? Fez a acumulação, deixou a liquidez interna, limpou a liquidez e deu uma compraça. O mercado tá até agora subindo. Até agora o mercado tá subindo. Então, assim, aqui a gente pode olhar para esse gold, tá? Ele caindo, deixando um fundo aqui e vindo limpar a liquidez, né? Ou ele vem daqui mesmo, por exemplo, ele acaba deixa aqui um fundo, né? Ele vai lá e limpa a liquidez do fundo para seguir comprado. Ou ele vem buscar esses fundos de liquidez aqui, esse fundo ou esse fundo aqui mais abaixo, entendeu? Também fica interessante. Por exemplo, ele vem aqui e busca esse fundo de liquidez aqui, ó. Ou mais abaixo, né? Beleza? Mais esses dois mesmo. E é isso aí, pessoal. É mais isso que eu tô de olho no ouro, tá? Vamos que vamos, vamos pro próximo. Vamos para o euro. A gente tinha algumas coisas aqui de olho no euro. Por exemplo, ele limpando a liquidez aqui em cima, né? Ou ele subindo, limpando a liquidez de um topo. Ou ele caindo, limpando a liquidez de uma máxima. No caso, ele não fez isso, né? Até chegou a fazer aqui, mas não ficou muito legal, não. Ou ele vinha, renovava o fundo, limpava a liquidez do topo. Ou ele acumulava, né? E gerava uma compra. No caso, ele fez isso aqui, né? Ele fez essa acumulação bem feia, mas acabou até que gerando uma compra aqui. Fez um choquezinho esquisito aqui, né? Choque bem esquisito. Mas é um choque. Querendo ou não, é um choque aí. Né? Que deu uma comprinha legalzinha, né? Olha só, aqui a gente teve alguns tipos de choques aqui. O que dá pra ver no minuto mais próximo do fundo. Ele quebrando aqui esse topo, né? Topo aqui quase que nada visível. E fazendo o teste pra subir, tá vendo? Olha lá. Só que o ruim é que, por exemplo, ele renovou aqui os pavis, né? Na mínima aqui. Só que não renovou o fundo em si. Então ele deu uma beliscada ali. Antes de querer subir, né? Deu uma beliscada. Então, assim, fazendo, por causa disso, né? Eu não vou marcar esse daí. Não vou considerar. Apesar que foi uma opção. Não vou considerar, não. Beleza? Não vou considerar porque senão daí a galera vai falar que, não sei o que, não sei o que. Então, não vou considerar. Tá, então, vamos considerar que o euro não deu entrada hoje. Né? Porque ele não foi limpar a liquidez. Ali ele até deu uma reagida. Tudo mais. Fez um choquezão aqui grandão. Acabou que não deu 2 para 1, 3 para 1. Tudo mais. Então, assim, se ele acabar vindo caindo de novo, quero ver ele limpando alguma liquidez, né? Então, ele vem aqui e limpa uma liquidez, por exemplo, aqui desse topo, né? Olha só, a gente tem um topo aqui. Aqui ficou legal, né? Aqui ele limpou a liquidez, olha lá. Como a gente tinha desenhado, né? Olha só. Mas, enfim. Vamos tirar aqui, né? Então, vamos ver. Ele vindo limpando essas liquidez aqui fica legal, tá? De venda. A gente tem aquele fundo lá ainda, aqueles fundos lá, então ele vindo limpar a liquidez aqui dos fundos fica bacana. Né? Seria uma compra bem legal. Ou ele deixa um novo fundo aqui, um novo topo, quer dizer, vai lá e limpa a liquidez do topo, né? Ele deixa aqui um novo topo pra gente, vai lá e limpa a liquidez. É uma outra opção também. Ou ele faz o seguinte, ou ele sobe daqui, né? E deixa um fundo pra gente. Também fica interessante, né? Vamos que vamos. Vamos dar uma olhada no bit então, agora. Bom, o bit a gente tinha algumas coisas aqui pra ele. Acabou que ele caiu reto, né? Ele limpando a liquidez de um topo.
Ou ele vir limpar a liquidez desse fundo, né? E dar uma reagida. Ou ele subindo, limpando a liquidez. Então vamos ver. Por enquanto, né, galera? Ele veio caindo somente. Acabou que ele até limpou uma liquidez de um topo aqui. Quase nada visível, mas não ficou muito legal. Eu não vou marcar. Então assim, ele tá testando essa região. O que ele pode querer fazer daqui? Queria fazer um novo fundo, ir lá e limpar a liquidez desse fundo e subir, né? Por exemplo, né? Ou ele dá uma corrigida aqui. Às vezes ele até corrige bem aqui e acaba deixando um topo ali pra ele vir limpar a liquidez também. Ou às vezes ele até faz assim, entendeu? Sabe? Tanto faz. Agora, a gente também tem aquele fundo ali pra ele, né? Ainda. Tem esse fundo aqui de liquidez agora, que é um liquidez bem bacaninha. E a gente tem esses fundos aqui. Então, se ele quiser vir aqui limpar essa liquidez aqui embaixo, fica legal. Qualquer região que ele vir aqui, ele limpa a liquidez, dá um choque de compra e segue comprado, entendeu? Fica bem legal também, tá, pessoal? E é mais isso, né? Vamos então para o dólar. Ó, dólar a gente tinha algumas coisas de olho, né? Não é esse aqui não, o outro. Então ele, ou ele limpava a liquidez aqui do fundo e tudo mais. Ou ele limpava a liquidez do topo. E ele deu a venda, né? Limpando a liquidez do topo aqui, ó. A gente tinha analisado, né? Então ele deu a venda, a gente vendemos aí no topo do dia, foi bem bacana. Deu pra fazer um lucro bem legal. Ele veio me tirar mais ou menos aqui, assim, ó. Mas ele andou até ali, até mais embaixo, né? Foi o topo do dia, né, galera? Ah, SMC é vida, né? Mas enfim. É, bom, ele limpou a liquidez e tudo mais, então a gente já pode desmarcar esses topos aqui, né? E agora a gente tem os fundos ali também pra ele. Você vê que ele, mesmo ele limpando a liquidez de topo, ele não reagiu muito bem ao fundo. Ah, aqui ele até limpou essa liquidez, esses fundinhos aqui, então vou marcar, deixa aqui. Vou marcar do fundo ali mais abaixo. E tudo mais. Então, por enquanto, o que a gente tem é isso no dólar, né, pessoal? A gente tem um movimento meio lateral. Pode ser uma quarta onda? Pode ser. Pode ser que seja essa quarta onda, entendeu? Vamos ver o que, que ele decide aprontar, né? E assim, ele vindo limpar a liquidez desse fundo aqui mais abaixo, fica legal, entendeu? Vem limpa a liquidez, a gente tem uma compra ali pra ele, pra seguir comprado. Se ele vir limpar a liquidez aqui mais acima desse topo, a gente pode seguir vendido. Ou, como ele tá fazendo uma espécie de estrutura lateral ainda, meio lateralizado, ó, ele pode ficar trabalhando aqui, às vezes até furar os topos aqui e vir se desenvolvendo. Se ele fizer isso, caso ele venha subindo daqui, ele deixando um fundo pra gente, né, a gente tem um ponto de compra ali para seguir comprado. E se ele de fato ignorar e vir caindo, né, a gente teria um ponto de venda ali no topo, né? Vem aqui, limpa a liquidez e a gente teria uma venda ali para seguir vendido, beleza? É isso aí, pessoal. Então, para finalizar, o índice, né? Nosso querido índice. Olha só, o mini índice, pessoal, a gente tinha algumas coisas de olho para ele, né? Por exemplo, ele subindo, limpando a liquidez, ou ele caindo, limpando a liquidez no topo, ou ele vem aqui em cima, né? Ele limpa a liquidez e tudo mais. No caso, ele não fez muita coisa, não. Ele não fez praticamente quase que nada que a gente poderia ficar de olho aqui nele. Como ele praticamente não fez nada hoje, o que, que a gente dá para ficar de olho, né? Olha só, ele tá bem lateral. Por ele estar bem lateral,
pode ser que assim, ele de fato fique ali a semana a segunda-feira, né? Nessa lateralidade. Só queira talvez se desenvolver só mais tarde. Vou marcar aqui certinho, ó. Tá vendo? Isso aqui tem um pouco de cara de distribuição. Mas a gente viu várias vezes, né, que o índice ele faz um pouco de distribuição e falha. Simplesmente falha. Então, se ele ficar aqui, às vezes ele até vem e limpa a liquidez aqui em cima e faz um choque bem feito, né? Então ele vem, nivela o topo aqui de novo, vem lá e faz um choque aqui pra seguir numa venda, fica bem legal, né? Fazer uma distribuição aí. Às vezes ele vem caindo a partir daqui, né? Ele sente um pouquinho, deixa um topo. Vem lá, limpa a liquidez do topo e a gente tem uma venda ali. Pra seguir a continuidade, né? Bem bacana. Agora, ele pode vir limpar essas liquidez aqui desse fundo, né? Ele vem aqui, limpa a liquidez. A gente tem uma limpa bem bacana, um choque. E a gente consegue subir comprado com ele. Pelo menos por uma reação, né? Da liquidez. Nem que se... Mesmo se não pagar tanto assim, isso não precisa ser o fundo do dia, né? Mas pelo menos dá uma reação de compra. Pode ser que faça, né? Então é mais isso que eu tô de olho também no índice, né? E caso ele venha subindo, né? Ignore tudo. Porque ele pode fazer isso. Falhar a estrutura. Ele deixando um fundo aqui e tudo mais. Pode vir aqui aí, pagar a compra, né? Show de bola. Então é isso, pessoal. É isso aí. Beleza? Tamo junto. Não se esqueçam de deixar o like. Bora que bora. Valeu. E até a próxima, hein?